E eu quero ler alguns versículos que você conhece muito bem, alguns talvez até de cor. 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto da ceia mesmo, que a gente usa, o 23 até o 26. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero, nessa noite, pegar uma palavra que é repetida 2 vezes nesse texto, a palavra memória. E eu quero fazer um tema, a memória da mesa. A memória da mesa. A memória, quando eu digo mesa, eu estou me referindo à mesa do Senhor, ao pão e ao cálice, a ceia do Senhor. E é interessante como Paulo chama a nossa atenção para trazermos a memória aquilo que Cristo fez. E esta memória, a memória da mesa, ela tem a capacidade espiritual, transformadora, renovadora, de curar as memórias adoecidas. A mesa do Senhor é um altar da memória, não de uma memória superficial, ou de uma memória que se limita apenas à sua vida, aquilo que você viveu, as suas lembranças, mas uma profunda memória. E essa memória, ela é celebrada, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. E esta memória tem que ser anunciada, e ela tem que ser anunciada porque, como disse, ela é transformadora. O texto que eu li no 26, 1 Coríntios 11, 26, diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês devem anunciar a morte do Senhor até que ele venha, trazendo a memória. O verbo aqui, anunciar, não aponta para algo distante e esquecido, mas para algo vivo, um acontecimento que toda vez que é celebrado, como hoje, torna-se presente e eficaz. A ceia, a mesa do Senhor, ela cura as nossas memórias adoecidas, porque ela nos desloca da memória dos nossos pecados para a lembrança do sacrifício do Cordeiro vivo de Deus, Jesus, que morreu naquela cruz. E aqui, num culto como esse, nós temos que fazer um confronto entre aquelas que são as nossas memórias e aquela que é a memória da cruz. O coração humano, ele arquiva frustrações, quedas, fracasso, vergonha. Nós vamos arquivando essas memórias. E de repente a gente está cheio disso e a gente começa a arrastar essas coisas. E a mente começa a repetir, porque está tão cheia disso, que começa a repetir os mesmos erros. Então a consciência nos acusa. O inimigo coloca o dedo na nossa cara o tempo todo, nos acusando de coisas passadas. E estas memórias nos aprisionam ao fracasso, nos acorrentam às nossas decepções e nos paralisam. Mas na mesa do Senhor, e louvado seja Deus por isso, a mesa do Senhor nos lembra que a memória que nos governa não é a memória ou as memórias negativas da nossa vida, mas a memória da cruz do Calvário. É quando nós vamos além daquilo que vivemos e buscamos esta memória daquilo que Cristo fez na cruz. E por isso Paulo, por 2 vezes nesse texto, ele diz a frase: fazei isso em memória de mim.
É como se Paulo dissesse e deixasse claro: a ceia tem a capacidade de substituir as memórias doentes do ser humano, do homem, da mulher, e substituir essas memórias por memórias de perdão, de redenção e de salvação. Enquanto a nossa memória de pecado grita condenação, a memória da cruz grita perdão. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. As memórias das nossas feridas, elas nos tentam parar e nos deixar doentes toda uma vida, sofrendo por erros, fracassos, decepções, traições, angústias que você viveu e passou. Mas Jesus veio para colocar uma nova memória e sobrepor esta a nossa. Isaías profetizando sobre Jesus, em Isaías 53:5, o momento da cruz, ele diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Leia comigo agora. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados. Escute, a memória do Cordeiro de Deus, a memória da cruz, ela é maior do que a memória do pecado. Por isso, a ceia não é um rito que esta igreja faz uma vez por mês. Não, a ceia cura a alma, a ceia restaura os corações, e a ceia é um momento onde a gente se lembra, a gente traz à memória aquilo que Cristo fez na cruz, e aquilo que Cristo fez na cruz é muito mais poderoso do que tudo aquilo que já vivemos, porque tem a capacidade de nos curar. Na mesa do Senhor nós podemos nos assentar e receber graça, porque as memórias são curadas e o perdão é liberado. Como eu amo o Senhor! Que Deus perdoador nós temos. Olha o que o salmista diz no Salmo 86:5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Na mesa do Senhor, o fracasso encontra a esperança. Na mesa do Senhor, o traidor alcança perdão, o pecador encontra reconciliação. A memória humana, ela nos acusa o tempo todo, mas a memória de Cristo nos absolve de todos os pecados, quando cremos em Cristo. Quantos estão entendendo isso que eu estou pregando? Diga amém. A mesa do Senhor torna a memória da cruz maior do que qualquer memória de culpa, de dor ou de fracasso. Por isso, todas as vezes que comemos e bebemos, anunciamos a sua morte e celebramos a sua vitória, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Você pode aplaudir a vitória de Cristo? Por isso eu quero nessa manhã, bem rapidamente, trazer algumas lições a respeito desse tema tão precioso, a memória da mesa. E o primeiro deles é: a mesa transforma lembrança em proclamação. Vamos dizer juntos? A mesa transforma lembrança em proclamação. A ceia é um anúncio vivo de que Jesus morreu, mas também ressuscitou. A memória do pecado se curva diante do anúncio do sacrifício de Jesus naquela cruz. Na mesa, o que era acusação é perdoado e se torna proclamação. Nós proclamamos a vitória. Sabe, há um texto em Hebreus 8:10, ele não está ali, mas eu vou ler para você. O Senhor diz assim: porei as minhas leis nas suas mentes e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo.
Ninguém mais vai precisar ensinar ao seu irmão, dizendo: olha, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Como isso é possível? Então o Senhor diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É impressionante. Um Deus que tem a capacidade de perdoar os nossos pecados e não lembrar-se mais deles, se contrapõe à nossa atitude de o tempo todo trazer à nossa memória as nossas falhas, os nossos erros, e deixar que o diabo fique nos acusando, nos paralisando. Sabe, Isaías 43, 25, Deus diz assim: sou eu mesmo. Eu acho lindo isso, porque ele não está dizendo assim: ó, eu pedi para alguém, eu dei ordem para que um anjo faça isso. Não, ele diz: sou eu mesmo, porque somente ele tem esse poder. O poder do quê? Ele diz: sou eu mesmo, que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Nessa manhã, receba perdão de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o diabo é o acusador por excelência. Mas na mesa, toda lembrança, toda acusação, toda memória negativa se torna numa proclamação de vitória. Por isso, nessa manhã, a gente pode se levantar aqui e proclamar a nossa vitória em Cristo Jesus. Preste bem atenção. O pão e o cálice, segundo ponto, ressignificam a história pessoal. Preste bem atenção. Ao participarmos da ceia, nos lembramos que a nossa história não termina no nosso fracasso. Que a nossa história não pode terminar no nosso pecado. Que a nossa história não pode terminar no nosso erro, na nossa falha, na nossa queda. Na cruz, a minha história é inserida na redenção, porque eu fui salvo pela graça. Quem entende isso, diga amém. Na cruz, o fracassado se torna vitorioso. O pecador se torna redimido. Escute bem isso. O mentiroso se torna verdadeiro. Alguém precisa ouvir isso. O choro se torna em riso. A cinza se torna em vestes de alegria. A doença se torna em saúde. Quem está recebendo essa palavra? É na cruz, queridos, que o perdido se torna filho de Deus pelo sacrifício de Jesus, que está aqui diante de nós, a todos aqueles que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Então diga comigo: a mesa do Senhor muda o final da minha história. Nós vamos repetir isso e eu quero que você repita com fé: a mesa do Senhor muda o final da minha história. Diga para quem está perto e muda o final da sua história também. Há um final de vitória para você. Por quê, pastor? Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O pão e o cálice ressignificam a história pessoal. Mas tem mais. O anúncio da morte cura o peso da memória. Preste atenção. Em vez de reviver a dor do passado, eu posso proclamar a minha vitória em Cristo Jesus. Ao invés de lembranças paralisantes, eu posso carregar um memorial libertador. Olha o texto
Vou repetir o texto, 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que você anuncia quando abre a sua boca? Você anuncia suas dores? Você anuncia o tempo todo as suas mágoas? Você não consegue virar mais a página? Você anuncia as suas derrotas? Você anuncia as suas decepções? Você anuncia as suas angústias? Porque a tua memória está tão cheia disso que você não consegue anunciar outra coisa. Mas a mesa nos chama a anunciar algo que nos traz vitória. Jesus morreu naquela cruz. Olha aqui que Paulo escreve em 1 Coríntios 2:1. Meus irmãos, olha a palavra. Quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, o que está escrito ali, gente? Eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. O anúncio de Paulo, a decisão de Paulo de esquecer as coisas, como ele escreve em Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, esse culto, gente, é um culto onde a memória da cruz de Cristo e do sacrifício de Jesus sobrepuja todas as nossas memórias. Mas isso passa por uma decisão. Eu decido vencer. Portanto, diz a palavra de Deus, já mencionada pelo pastor Robson de manhã, mas eu repito, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, as velhas coisas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eu não sei qual é o anúncio que você carrega, mas o meu anúncio é: a mesa me curou, Jesus me salvou, meu destino transformou e também pode mudar o seu. Esse é o anúncio que eu devo carregar. Esse é o anúncio que você deve carregar. Mas será que cremos nisso? Será que olhamos dessa forma? Finalmente, na ceia, tiro os olhos de mim e coloco em Cristo. Vamos repetir isso? Na ceia, tiro os olhos de mim. Porque, preste bem atenção, na memória adoecida, o foco sempre sou eu. É sempre o que aconteceu comigo, o que eu vivi, o que eu passei, o que eu enfrentei, o que eu estou vivendo. Observe o foco. Observe como esse foco no eu adoece a alma, minha culpa, meu erro, minha dor, minha tristeza. Mas diante da cruz, os meus olhos são colocados nele. Tira os olhos de mim e coloca no Senhor. Porque a memória da cruz me cura. Porque me faz olhar para aquele que pode me curar, que pode me salvar. A ceia tira o tarsiano do tarsiano e coloca o tarsiano em Cristo. Vocês estão entendendo isso? É em Cristo. O foco é Cristo. Por isso Paulo, escrevendo em Gálatas 2:20, diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Escute agora. A vida que agora vivo, ele não está falando do passado, gente. Ele está falando de agora. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se Cristo está em mim, Cristo em vós, esperança do que, gente? De derrota, de angústia, de tristeza, de mágoa? Não. Esperança de glória. Cristo em mim. Cristo é o centro. Quando os romanos iam crucificar, eles enfileiravam centenas de pessoas e crucificavam. Mas no dia da crucificação de Jesus só tinham 3 cruzes. Só 3.
porque tinha que ter a do meio, a central, aquele que é o centro. E Cristo estava ali. Enquanto o homem da sua esquerda só olhava para si mesmo, o da direita reconheceu a sua miséria e colocou os olhos em Cristo. Reconheceu a sua miséria em Lucas 23, 41. Nós estamos sendo punidos com justiça. Ele fala para o outro, que estava na outra cruz, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas esse homem não cometeu nenhum pecado. Primeiro ele olha para a sua miséria. Então ele olha para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E vocês lembram da resposta? Hoje. Porque o tempo de Deus se chama hoje. É o que o escritor aos Hebreus escreveu. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Só que tem gente aqui tão agarrada, soldada ao passado, que não consegue viver o hoje, sem arrastar o ontem para dentro desse dia. E é isso que a cruz de Cristo faz. Ela nos leva a uma memória que vai além das nossas. E a nossa memória alcança uma vitória que não foi alcançada por nós. Ela alcança a vitória de Cristo naquela cruz. O meu eu me derruba. O meu eu traz feridas. Mas quando eu coloco os meus olhos em Jesus, as minhas memórias vão para a cruz. Efésios 1,18, Paulo escreveu assim: oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Quem está entendendo isso? Diga amém. Finalmente o cálice revela que a graça é maior que o passado. Vamos repetir isso. O cálice revela que a graça. Quando eu bebo o cálice, eu proclamo que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem a última palavra sobre a minha vida. O precioso sangue de Jesus. Olha o que diz Efésios 1,7. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E então eu me lanço a este lugar de redenção. E então você pode estar me rebatendo e dizendo: mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu fiz, você não sabe onde eu tenho andado. Mas eu quero lhe dizer, quando você se rende a isso, olha o que acontece. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, isso é uma decisão, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Levante a sua mão. Te purifica de todo o pecado. Todo o pecado. E agora, eu que estava longe, assim como você talvez esteja se sentindo longe de Deus, olha o que o texto diz, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. E finalmente, quando nós formos levados ao céu, haverá um cântico lindo, maravilhoso, o cântico da vitória. Apocalipse 2,11. E eles o venceram Satanás, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Não é o meu sangue, é no poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou repetir. O sangue de Jesus tem poder. Talvez você não esteja ouvindo, mas há correntes sendo quebradas. O sangue de Jesus tem poder. Levante a sua mão e diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder.
A memória adoecida te fala que não tem esperança. Mas o sangue de Jesus despedaça todas as correntes. Não é a memória de dor que vence, mas é a memória do sangue que foi vertido naquela cruz que governa a minha vida. O pão recorda que há cura no corpo. As memórias do corpo de Cristo são memórias que nos curam emocionalmente e espiritualmente. Porque no partir do pão, as minhas memórias são confrontadas no corpo partido de Cristo. Cristo foi partido para que você ficasse inteiro. Cristo morreu a sua morte para que você vivesse a sua vida. Quem está entendendo isso? Jesus, através do corpo e do sangue, quando participamos, quantos testemunhos de pessoas participando de um culto como esse, serem curadas no momento da ceia, serem curadas na ministração, porque há uma unção nesse lugar. Porque o Espírito de Deus se agrada quando a gente faz o que tem que ser feito na ceia, trazer à memória aquilo que Ele fez. Quando você traz à memória aquilo que Ele fez, o Senhor te cura onde você estiver, cura as tuas emoções, cura o teu espírito e cura o teu corpo. Levante a sua mão nessa manhã. Jesus está curando pessoas aqui agora. Jesus está curando pessoas aqui agora. Jesus está curando pessoas aqui agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Na ceia, o meu corpo frágil encontra a esperança no corpo que foi entregue na cruz. Na nossa incapacidade, Jesus se levanta. É quando você diz, não dá mais. É aí, querido, que Ele vem num culto como esse e te diz, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A memória, as minhas memórias de dor são menores do que o corpo que foi partido. Nessa manhã, você já está ouvindo isso desde as 9 horas da manhã, quando você já ouviu a primeira ministração dessa manhã ali no batismo. Mas nessa manhã, eu quero lhe dar uma boa notícia. Há lugar para você na mesa do Senhor. Há um lugar para você na mesa do Senhor. Assim como o rei Davi manda chamar Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés por causa de uma queda e vivia numa cidade miserável. Davi o manda chamar e o manda sentar à mesa. Ele diz, quem sou eu? Sou como um cão morto diante de ti. Mas Davi diz, você vai se assentar à minha mesa e eu vou ter você como um filho meu. É interessante que quando alguém senta na mesa, os pés somem. Mefibosete, quando sentou na mesa do rei, ele era aleijado de ambos os pés por causa de uma queda, mas os pés foram para baixo da mesa. Porque aquilo que para Mefibosete era indigno, era um defeito, uma lembrança de dor, é coberta pela mesa. O Senhor está te chamando para sentar na mesa, e a mesa do Senhor cobre todas as tuas feridas, perdoa os teus pecados, e traz uma nova memória, uma mentalidade de vitória, não em si mesmo, mas em Cristo Jesus. Mefibosete, assentado à mesa, estava diante do rei. Sabe, Jesus está dizendo nessa manhã, há um lugar na mesa para você. Muito bem o que eu vou dizer. Você não vai sofrer uma amnésia, mas a mesa nunca vai negar o passado, mas vai perdoá-lo e redefinir o futuro.
É disso que eu estou dizendo. Estou falando sobre amnésia, mas sobre ser perdoado, sobre ser curado, sobre ser tocado. E então o seu futuro é redefinido. Porque agora a minha memória não é o que aconteceu esse ano, ano passado, ou quando eu era pequeno, ou quando eu era adolescente, ou quando me fizeram isso e aquilo, quando me machucaram, quando me magoaram. Não, não. A minha memória vai além da minha própria vida e alcança a cruz de Cristo. E a vitória da cruz transforma o meu futuro. Você tem que aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é exaltado. Sua memória hoje te levará mais distante do que a tua própria existência. Quero que você feche seus olhos onde você estiver. E agora eu quero que você passe rapidamente na sua vida. Vai 10 anos atrás. Vai 20. Vai 30. Eu sei que tem gente que não tem essa idade, mas vai lá onde você era criança. E agora? Olhe para a cruz. O Espírito Santo te tira de você mesmo e te mostra a cruz. E agora, olhando para o sacrifício de Jesus naquela cruz, você pode visitar as suas memórias e entender que Jesus estava lá. Ele estava lá. Foi Ele que te sustentou, foi Ele que te guardou, foi Ele que cuidou, foi Ele que segurou na sua mão, foi Ele que te levantou quando você caiu. Você está aqui hoje diante dEle, porque Ele morreu naquela cruz. Ainda de olhos fechados, só você e Deus, diga: Senhor, perdoa os meus pecados, lava minha alma, minha vida, debaixo do chuveiro da graça. A memória da cruz. Olha aqui para mim. Pessoas vão te encontrar e vão dizer: eu lembro de você. E as pessoas vão querer trazer memórias antigas suas. Lembra o que a gente fazia? Lembra o que a gente aprontava? Lembra por onde a gente andava? Eu sou joinvilense. Na cidade de Joinville, saí de lá com 18 anos e vim para essa cidade. Estou aqui há quase 30 anos, amo essa cidade. Deus me trouxe para cá. Mas, na minha adolescência, foi uma adolescência em alguns momentos conturbada. E eu tenho lá meus primos, e às vezes quando eu vou a Joinville, os caras querem ficar me lembrando daquelas coisas. E eu digo para eles: é que eu tenho uma nova memória. Cara, eu não sou essa pessoa. Eu fui, mas a cruz me alcançou, mudou a minha história e transformou o meu futuro. Eu não sou mais essa pessoa. A minha memória vai além. Então você não lembra mais da gente? Não. Eu não sofri uma amnésia. É que a minha memória vai além de mim mesmo. A minha memória vai antes mesmo de eu nascer, antes de eu existir. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a minha memória de vitória em Cristo Jesus. Por isso, seja livre do seu passado. Seja livre do seu passado. Seja livre do seu passado. A memória do justo, Provérbios 10:7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Meu irmão, eu não sei onde o teu nome tem andado e o que as pessoas falam de ti, mas vai ter uma mudança. Porque a memória do justo, ela é abençoada. Quero terminar repassando com você. A mesa transforma a lembrança em proclamação. O pão e o cálice ressignificam a história pessoal. O anúncio da morte cura o peso da memória. Na ceia,
tiro os olhos de mim e coloco em Cristo. O cálice revela que a graça é maior que o passado. Então eu lembro que quando criança eu participava de ministrações da ceia que diziam: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as pessoas trocaram esta frase pela seguinte frase: julgue o homem a si mesmo. Então eu fui ensinado que eu tinha que me julgar. Então na ceia eu tinha que me julgar, e se eu me julgasse pecador, então eu não poderia participar da ceia. A Bíblia diz que se você diz que não peca, já pecou. Porque nós temos falha e erro. Quem de vocês aqui pode se levantar e dizer que nunca pecou? Ou que não falha, não erra, não peca? A questão aqui, queridos, é uma vida diante de Deus. E então a gente se julgava, e tem aquela porção de gente que não participava da ceia. Quando na verdade o texto diz: examine. O examinar é reconhecer o quão pecador você é. Sabe, então a gente fugia da mesa por causa dos nossos pecados. Fugia da mesa. Mas eu estou aqui nessa manhã para ressignificar isso na sua vida. Fuja dos seus pecados por causa da mesa. É você ter um tempo com Deus agora e colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Então o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque se é Cristo que me purifica, como posso abrir mão disso? Como posso abrir mão de Cristo na mesa, se é Ele que me purifica, Ele que me salva? Como eu, precisando de Cristo, viro as costas para Ele e não participo? Eu não estou falando de você banalizar esse momento, muito pelo contrário, é muito mais sério do que simplesmente se julgar não merecedor. Não, é muito mais sério que isso. É agora, aqui, no tempo que se chama hoje. Porque isso pode esconder uma arrogância humana de achar que pode sair por aquela porta e dizer: amanhã eu resolvo isso. Da próxima vez, se der, eu participo. Sério? Sério que você acha que você está nesse controle? A nossa vida é como um vapor que aparece e logo desvanece. Deus não nos deu o amanhã, Deus nos deu o hoje. Por isso, examine-se. O homem, a mulher a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Há um peso aqui nessa manhã, porque é algo muito precioso, e as pérolas são dadas aos filhos e não aos porcos. Por isso há um peso, porque é muito precioso, é muito lindo. Há um texto, eu vou terminar com ele, em Jeremias 7:24. Não está ali, mas eu quero ler esse texto com você. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ler esse versículo com você. Caio, volta ali no anterior. Redobre a sua atenção agora. Você ouviu nessa manhã que a mesa transforma a lembrança em proclamação. Quem ouviu isso, diga amém. Você ouviu que o pão e o cálice significam a história pessoal, que o anúncio da morte cura o peso da memória. Na ceia eu tiro os olhos de mim e coloco em Cristo, e o cálice revela que a graça é maior que o passado. Quando o profeta Jeremias estava profetizando para aquela geração, eles também ouviram.
ouviram coisas preciosas, que era Deus falando, assim como Deus fala nessa manhã. Mas olha o que aquele povo fez. Jeremias 7:24. Mas eles, diz o Senhor diz assim, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. Então, andaram, olha essa frase, então, por isso, andaram para trás e não para a frente. Talvez tenham pessoas aqui que andam para trás. Por que andam para trás? Porque o tempo todo estão voltando nas suas memórias, nas suas angústias, nas suas tristezas, nos seus medos, nos seus pecados. E você já percebeu que parece que você, ao invés de andar para frente, está andando para trás? Eu estou falando de vida espiritual, tá, gente? Mas o texto diz claro, é porque não me ouviram e não me deram atenção. Porque seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações. Escute, você deve ser transformado pela renovação do entendimento e não seguir o teu raciocínio rebelde que te afasta de Deus. Mas nessa manhã dizer, eu recebo esta palavra e eu trago para dentro do meu peito, e essa vai ser a minha verdade, essa vai ser a minha memória, uma memória de vitória. Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim, diz o Senhor.